E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui nós vamos falar de tudo de uma forma leve, descontraída. Tanto que o assunto de hoje são coisas que a gente não sabe sobre investimento, que a gente vê por aí, fica com aquela dúvida, com aquela pulga atrás da orelha. A gente vai quebrar esses mitos e verdades e falácias hoje com vocês, tá? Por isso que a ideia sempre é fazer esse bate-papo, é fazer essa troca, comentar, conversar. Mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ela. Ninguém mais, ninguém menos que uma das responsáveis em deixar o nosso Insta e todas as nossas redes uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo bem, Gu, tudo bem, gente? Esse episódio vai ser legal. A gente fala sempre isso de todos, porque todos, obviamente, são maravilhosos. Mas esse episódio vai ter muita coisa que você que está nos ouvindo aí não sabia e precisa começar a saber, precisa entender, desmistificar pra ontem. Então a gente vai contar tudo agora. Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto são as coisas que a gente não sabe sobre investimentos. Muito pano para manga, porque investimento é um assunto extenso. Todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo quer dar pitaco, né? E investir não é só investir, não é só pegar o dinheirinho e colocar lá para render. Por isso que tem coisas que não te contam por aí na hora que você vai investir. Há equívocos, mentalidades erradas. Então a gente vai começar a falar sobre tudo isso e vamos dar o start aí, Ana. Que tipo de mentalidade aí a gente já começa desmistificando? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa é sobre o investimento em si, né? Tem muitas pessoas com equívocos mesmo, que acham uma coisa que não é real. Por exemplo, que não dá para investir e ter qualidade de vida ao mesmo tempo. Então, ou você investe, ou você tem lazer, ou você viaja, ou você faz as coisas. Que os dois não dá. E, gente, pelo amor de Deus, essa é a primeira coisa que a gente precisa falar mesmo, porque a vida não é assim, não existe só 8 ou 80. Existe ali um meio termo, um 40, um 50. E é com isso que a gente tem que trabalhar. Então, lógico que como consultor financeiro, como pessoas que lidam com finanças todos os dias, a gente sempre vai dar muito valor para o investimento. A gente sempre vai recomendar que todo mundo invista todos os meses, que tenha um planejamento para isso, mas a gente não quer ver ninguém aí poupando moedinha, enxugando até a alma no orçamento para poder investir, e sem aproveitar nada. Não é assim. O ideal é sempre ter equilíbrio, né? Acho que essa é a resposta para tudo na vida. Então, você tem assim o seu lazer, você tem assim a sua qualidade de vida, mas dentro daquilo que o seu orçamento te permite, mas sempre com equilíbrio. Exato, isso é um preconceito que muita gente acaba tendo. Então, tem que conciliar, tem que ter os dois. E a gente até dá risada quando a gente vê posts por aí, né, Ana? Falando do o que você vai fazer esse final de semana? Comer um lanche no Mac ou investir no Mac? Então a gente, inclusive, vendo as reações de vocês e concorda, não tem que ser assim. Então, perfeito, Ana. Equilíbrio em tudo, tem que ter qualidade de vida. A gente que trabalha com planejamento zela muito por isso, né? E senão você também começa a ressentir o investimento. Deixa de se tornar uma coisa prazerosa, de ver a coisa crescendo, o patrimônio acumulando, de ver os rendimentos, e você passa a ter mágoa, falar, nossa, deixei de fazer um negócio que eu queria porque tem que investir. E aí não dá, né? Não é essa a ideia. É aquela frase que eu falo em quase todas as reuniões ou palestras, agora eu sempre me confundo. Deixar de tomar um cafezinho hoje para tomar um cafezinho depois, tipo... não vou comer o lanche agora para ficar rico para comer o lanche depois. Tipo, E aí outra mentalidade que acaba entrando nesse pacotão todo aí é o que investir é só pra gente rica, né? E não é uma verdade, a gente tem esse visual, talvez pela bolsa, talvez porque a gente vê já a etapa final da pessoa ter acumulado uma grana legal, só que tem um monte de opção com valores baixos, né?
Total, poupança, qualquer um centavo você investe, a gente fala sempre, o Tesouro Selic, com um pouquinho mais de R$ 100 você já consegue comprar um título, ações, existem ações vendidas a menos de R$ 100 também, então opção tem, gente, é só você querer. Isso daí muitas vezes é uma desculpa para as pessoas não investirem e não ficarem com peso na consciência, porque aí não é eu não investi porque eu não quero me mexer, não quero me organizar, não quero me planejar. Então, não investi porque eu não consigo ainda. Cuidado aí com esses gatilhos, com essas mentalidades, né? E a gente coloca padrões para investir. Então, por exemplo, sobrou R$ 20, a mentalidade é: R$ 20 nem é dinheiro, não vai fazer diferença no meu planejamento, nem vou guardar, vou comer um lanche que eu aproveito melhor. Só que na verdade não, você tem que guardar aquilo que for confortável, aquilo que está dando para guardar, independente se é 20, 50, 100, 1000, você tem que primeiro criar o hábito, zelar por ele. Então é normal, eu já ouvi várias vezes, não, sobrou pouco, não é dinheiro para investir. E na verdade com R$ 20, beleza, você guarda na poupança, acumula no próximo mês e junta pro tesouro. Ou sobrou 100, não é dinheiro. Compra uma brusinha que é melhor. Vai no tesouro, que é 106 uns quebrados hoje em dia, mas sempre dá aquela oscilada, então depois confia, o valor certinho. Então, tem que tirar essa mentalidade de que, esse dinheiro é pouco, não é dinheiro para investir. Dinheiro para investir é dinheiro para investir. É isso, né? E também uma coisa importante sobre os investimentos é que você não tem que olhar só a rentabilidade. Você não tem que olhar se o investimento rende ou não, né? Cada objetivo vai pedir um investimento diferente. Então, o que vai ditar aonde você vai colocar o seu dinheiro é o que você vai fazer com ele. Muitas vezes as pessoas se equivocam um pouco nisso, porque elas se empolgam procurando aquele investimento que vai deixá-las ricas, que vai multiplicar o patrimônio, e elas nem se preocupam em realmente ter um planejamento certinho. Então, por exemplo, para uma reserva de emergência, independente de quanto tiver o preço da ação, se for mega bom, pichincha do ano, você não vai colocar sua reserva de emergência ali, porque a ação oscila. Sua reserva tem que estar num lugar seguro, num lugar protegido. Se você quer um dinheiro para daqui a um ano, não adianta você colocar num lugar que trava por 2. Então, prestem atenção no que vocês vão fazer com o dinheiro antes de escolher um investimento, porque tem muito mais coisa para olhar, né? Exato, teve até muita gente grande por aí falando de deixar a reserva de emergência em fundo imobiliário porque é estável e os dividendos pagam mais que a Selic ao longo de 12 meses. Sim, falamos sobre isso no último podcast, inclusive, corre lá para conferir. Boa. É uma verdade, né? Os fundos imobiliários são estáveis, pagam os dividendos acima da Selic, né? A boa parte deles. Só que ainda assim isso não se justifica para uma reserva de emergência. Porque, por exemplo, acontece períodos de ter pré-vendas, né, subscrições de fundo imobiliário que derruba o preço. Então você pode ter uma maré, uma onda de queda e que para reserva de emergência não faz sentido. Então tem que saber escolher certinho e quem vai mandar no teu investimento vai ser o objetivo. Então, quando você vai sacar essas regras todas aí, é super importante avaliar e não ficar focado em rentabilidades. Inclusive, rentabilidade é uma coisa que confunde muita gente, né, Gu? Porque as pessoas muitas vezes elas não têm as referências, né? A gente inclusive tem um post com esse nome, né? Quanto tem que render para ser bom? Quais são as ordens de grandezas, né? Eu, como um bom engenheiro de formação, sempre ouvi falar isso. Você precisa ter, claro, a ordem de grandeza. ml é ml, litro é litro, peso é peso, para você não errar no projeto, né? Uhum. Então, investimentos de renda fixa se balize pelo tesouro, que é, inclusive, o investimento base. Claro, aí pode ter investimento de renda fixa atrelado à inflação. Então, qual é o valor da inflação hoje? Não dá para você achar que um investimento no CDI, por exemplo, vai render, sei lá, chutar números astronômicos, 20% ao ano e o tesouro está rendendo 2%. Alguma coisa diferente está acontecendo nisso. Algo de errado não está certo. Quais são as regras que está acontecendo? Vai travar muito tempo? Precisa de muitos milhões para investir? Então, ter essas bases faz a gente até fugir de golpe.
Porque, por exemplo, o Tesouro rendendo 2% ao ano, ele está na casa do 0,16, 0,17 ao mês. Então, se você vê uma coisa muito maior que isso, não estou falando nem que é ruim, ou tem risco, ou trava mais, ou pede mais dinheiro, ou pode ser aquele golpe safado. Então, tem que ficar atento, porque essas referências vai trazer a gente para um patamar legal. E aí eu não estou falando que, por exemplo, não é porque o Tesouro está 2% ao ano que não vai existir investimento que esteja batendo 20% no ano. Pode ter ações, pode ter small caps, pode ter outras opções que com uma carteira ativa consiga fazer chegar nisso tudo. Claro, só que é outro tipo de investimento. Então, ter essas referências, entrar naquele site Status Invest, statusinvest.com, se eu não me engano, tá? Mas se jogar no Google da vida, status com S, né, Invest, você descobre lá. A gente mostra a Ibovespa no ano, nos períodos, CDI logo embaixo, a inflação também, o All Economia, depois de você entrar nos lugares certos você consegue ver, você consegue ter essas referências. Então é super importante para poder investir e dar aqueles dibre nos golpes, na loucura que a gente vê por aí. E é importante também ter essa noção de rentabilidade, porque as pessoas às vezes não têm a noção de grandeza de tempo. Porque as pessoas às vezes acham que investimento é um negócio milagroso. Você vai colocar ali no tesouro e aí em um ano o patrimônio vai ter dobrado. Gente, não é assim. Lógico, tem investimentos que fazem sim milagre, vamos dizer assim, né? Mas vai demorar muito, né? No curto prazo não tem esse impacto todo, o investimento naquele valor que você colocou. Você começa a ver esses milagres, essas grandes diferenças no longo prazo. Se você deixar um dinheiro lá rendendo por 30, 40 anos, aí sim, de um ano para o outro, vai estar rendendo mais de 1 milhão. Dependendo do valor que você colocar, lógico. Então, também cuidado com isso, porque as pessoas se equivocam achando que vão colocar e amanhã já tá uma fortuna ali. Não é assim. E claro, é importante lembrar também que o crescimento dos investimentos não é linear. Então, se eu fiz um planejamento para deixar o meu dinheiro lá rendendo 10 anos, daqui a 5 anos eu não vou ter metade do valor que eu simulei que eu teria. Porque os investimentos oscilam. A gente já falou isso, inclusive, em outro podcast. Não é uma reta, é uma curva. Então, tenha noção disso, tenha noção de como a rentabilidade funciona em relação a todos os referenciais e como ela age dentro do tempo. Porque isso vai fazer você entender muito melhor como investir. E até se preparar, se estressar menos, ter perspectiva com aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, aqui meus dividendos estão pequenininhos. Calma, tem que fazer crescer, tem que desenvolver. Eu estou com um ano com rentabilidade de 1% na renda variável. Calma, teve crise, teve pandemia, teve mudança de governo. Então tudo isso faz as coisas se enroscarem ou desenrolarem no tempo delas. Então quando você começa a entender e ter esse tipo de perspectiva de retorno, até a tua emoção, a tua ansiedade fica alinhado, né? Fica de acordo. E é isso que você falou, acho que a primeira vez que eu vi alguém falando sobre isso foi o André Bona. Inclusive, se você está procurando pessoas para seguir e acompanhar, é um cara que eu gosto bastante. Acho muito legal, muito coerente no que ele fala. Beleza, tua meta é investir 30 anos. Quando você tiver 15, né, você não vai ter metade do valor. Então isso é sensacional, porque você tira esse peso de, meu Deus, tem que crescer. Calma, jovem padawan, tudo vai dar certo no futuro. É isso. E até a gente começa a ver as crises, né, de uma forma diferente, que nem você falou. Então, caiu hoje. Puta queda, que nem aconteceu no começo do ano, lá em março, auge da pandemia. A pessoa arrancando os cabelos, se desesperando, porque perdeu tudo. Mas vai recuperar. O mercado, ele reaquece. Então, de novo, volta para isso, né? Não é linear. Vão ter muitas oscilações no meio do caminho e a gente acaba levando tudo isso com mais leveza, porque a gente sabe que faz parte. E isso é uma coisa que as pessoas não têm olhar, né? Nessa questão de time e tudo mais. Assim como liquidez. A gente não vê muita gente chamando atenção para esse detalhe do investimento, que é super importante, né?
E aí, para quem ainda não está familiarizado com os termos, a liquidez é o quanto você consegue resgatar, né? O quanto você pode mexer no seu dinheiro. Então, muitas vezes a gente vê opções de rentabilidade, aquelas rentabilidades super bacanas, às vezes até rentabilidades na própria renda fixa maior, mas aí entra esse ponto. Quando que eu vou poder sacar o meu dinheiro? Quando que eu vou poder tê-lo de volta? Até o detalhe que a Ana comentou da reserva de emergência. Quando que eu vou poder mexer? Emergência é emergência, então ela tem que ficar disponível. Então é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem de levar em conta, né? A quantidade de pessoas que a gente já viu colocando reserva de emergência travado, ou da pessoa colocar para resgatar hoje e aí descobrir que só ia cair na conta dela daqui a 30 dias, né, num determinado fundo de investimento. Então, as pessoas esquecem de olhar isso, as pessoas não percebem. A gente tem muito essa cultura de olhar só para rentabilidade. Liquidez é importantíssimo. Tem vários exemplos de previdência que trava e aí a pessoa fica desesperada ou precisar sacar. Por isso que é importante ter as coisas à mão, por isso que é importante ficar atento a esses detalhes que às vezes fogem. E não é só liquidez, né? Tem mais coisa que precisa ficar atento, né? Tem uma coisa, e essa não só muita gente não sabe, como muita gente não fala, que é um detalhe importantíssimo nos investimentos, que é o imposto de renda. Gente, vocês acham que é simples assim? Você vai deixar o dinheiro lá, vai render e o governo vai deixar você crescer seu patrimônio desse jeitinho, sem querer nada pra ele. Está no Brasil, né? E no mundo inteiro é assim também, imagino. O governo, lógico, vai querer a parte dele, é o imposto de renda. Então, você tem que ficar atento no valor em si, porque não adianta você olhar para uma rentabilidade, pensar assim, vai render 10% ao ano. Então, show, vou ter 10% a mais, feliz da vida. Só que, na hora que você resgatar, a maioria dos investimentos, claro, cada um tem ali a sua regrinha, mas uma boa maioria dos investimentos, você vai pagar 15% em cima dos rendimentos. Então, e aí? Se você estava contando com esse valor já tem um balde de água fria de você resgatar menos do que você estava esperando, né? E claro, tem a parte da declaração. Você tem que declarar todos os seus investimentos, e dependendo dos investimentos, é até bem chatinho declarar, né? Ação, você tem que declarar uma por uma, fundo imobiliário também é um pouco chatinho. Então, tem que ficar esperto com tudo isso. O fundo imobiliário tem que fazer a DARF, né? Fora do ambiente da corretora. Então, às vezes você está acostumado só a investir em tesouro, fundo, essas coisas todas. Aí você saca, beleza, já é na fonte. Agora você vai fazer o fundo imobiliário, você tem que fazer em outro ambiente. As ações, você tem que puxar o CNPJ para você colocar lá na hora de declarar. São detalhes que no dia a dia ninguém conta, né? Tipo casamento, as pessoas contam as coisas boas, coisas ruins a pessoa esconde. Morar sozinho, as pessoas contam que é uma maravilha, você acha que você vai fazer festa todo dia. E na verdade você fica um louco maníaco procurando coisa para varrer, lavar a louça, se preocupar com o almoço. Se não descongelar a carne, não janta. Inclusive, estamos prometendo aí um episódio de morar sozinho, de contar essa odisseia que nem tem os grupos no Facebook por aí. Exato, morar sozinho parte 2, né? Porque falamos sobre isso, mas a gente não falou da experiência em si. Então, se preparem. Boa. Falando outro ponto também que as pessoas às vezes não têm nem noção é o tamanho do mercado, né? Às vezes a gente acha que, vou investir no tesouro, é uma opção só. Eu vou investir num CDB, sei lá, 2, 3 opções. Vou investir no sei o quê, ações, outra coisa. Cara, o mercado é gigante, o mercado é extenso. Você abrir o site de corretora e ver a quantidade de fundo de investimento que tem, é absurdo. Aí você fica um tempão para escolher, a chance de escolher errado é grande, aí ferrou. Aí você já para na primeira tarefa, na hora de escolher o investimento, que realmente é grande o negócio. Gente, vocês pararam para pensar quantos bancos, quantas corretoras, quantas financeiras, quantas empresas, quanto tudo tem no país. Agora multiplica. Tipo de investimento. É muita coisa, é muita coisa. Se você estiver procurando por um CDB, você vai achar milhares de CDBs. Se estiver procurando por um fundo imobiliário, tem milhares de fundos imobiliários.
Por isso que a gente faz questão de sempre bater na tecla do buscar conhecimento, do desmistificar os equívocos, as mentalidades, porque quanto mais você conhece, menos você se assusta desse tamanho todo e mais você sabe identificar o que é bom, o que não é bom, o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você, qual que é o melhor produto, o melhor investimento, enfim, que cabe dentro da sua estratégia, do seu planejamento financeiro, porque se você não tiver isso tudo muito claro, como é que você vai chegar aí nesse mar que é o mercado e se achar? Você vai ficar lá nadando náufrago praticamente. No mar aberto, perdido. Exato, esperando alguém te tacar uma boia. Aí vem o tubarão e te come. Que péssimo. Que história triste pra terminar esse bloco, hein? Eu não acredito na história do tubarão. Eu acredito que chega alguém num barquinho e taca uma boia pra você e te salva. E essa boia é a Du. Vem falar com a gente também. Eu tava chegando lá, mas você foi mais rápido. Depois desse jabá lindo, que tô esperando a sua ligação agora no 0800, a gente vai pro próximo bloco para falar de mais coisa, de mais investimento. Bora lá. Já que a gente falou do tamanho do mercado, visões que a galera tem, muitas vezes olhares errados, equivocados, falta de referência, vamos falar dos investimentos de forma mais específica. E vamos começar pela boa e velha poupança, Ana. Vamos lá. Tem várias coisas que as pessoas falam que não é verdade sobre a poupança. Uma delas é que a poupança é o investimento mais seguro que tem. Gente, o investimento mais seguro que tem é o Tesouro Direto, que é o que a gente até fala que é o risco soberano. Por quê? Pensa qual a chance do país quebrar. Todas as empresas já teriam quebrado primeiro, todos os bancos já teriam quebrado primeiro antes do país quebrar. Então, é o investimento mais seguro. Quando você coloca dinheiro na poupança, o seu dinheiro ele tá no banco. Então, se o banco quebrar, só se você estiver investindo até R$200 mil, aí sim seu dinheiro pode ser restituído pelo FGC, mas se você tiver mais que isso na poupança, esquece. Então, a poupança não é tão segura assim. Lógico, é seguro porque não oscila. É um investimento confiável, você já sabe quanto que vai render e a chance de um bancão quebrar é nula, né? Pelo menos nos dias de hoje em que a gente vê essas instituições financeiras cada vez maiores. Mas também não é assim, então cuidado com essa afirmação. E outra, muita gente fala, ai, mas o meu dinheiro vai ser confiscado, não sei o quê, tenho medo, nanana. Sim, isso aconteceu no passado, mas atualmente, de novo, a chance disso acontecer é praticamente nula, isso inclusive para outros investimentos, tá? Então, se você tem dinheiro em ação, se você tem dinheiro em fundo, se você tem dinheiro até no próprio tesouro, seu dinheiro não vai ser confiscado. Temos esse trauma, mas não é bem assim, né? A economia evoluiu, o processo para isso acontecer é completamente diferente, né? Então, hoje, para acontecer uma coisa dessa, tem que ser aprovada via Câmara, PEC, etc. Então, o processo é outro, fora que a economia também é outra. E muitas vezes falam mal com razão, né? Com a inflação um pouco mais alta, às vezes você está perdendo dinheiro nela e tudo mais. Só que no planejamento não é só matemática, né? A gente também tem que trabalhar com conforto, com segurança, com praticidade, com hábitos a serem mudados. Então não adianta a gente falar uma pessoa que nunca investiu na vida, que sempre teve dinheiro na poupança, abandonar e sair investindo que nem um profissional. Não existe, né? Ou uma pessoa que não tem facilidades com tecnologia já sair abrindo um aplicativo na corretora e tudo mais. Não, e aí a poupança às vezes acaba fazendo o seu papel, obviamente, não com tudo, né? Não com o capital todo. Mas às vezes uma parte da reserva, alguma coisa para se sentir confortável ali, a poupança tem o seu valor. Ela é bacaninha, a gente tem esse apego gostoso com ela. Falamos de novo também, inclusive, sobre isso no último podcast. E é isso, né? Todos os investimentos, eles existem por um motivo. Como a gente falou, cada objetivo vai pedir um investimento diferente. E a poupança é isso, é aquela coisa para você construir o hábito de investir, para você colocar aquele pedacinho menor da reserva de emergência, para você poder tirar, às vezes, num feriado, num fim de semana,
depois do horário comercial, para te dar aquela segurança, ou para você juntar até você poder investir num outro investimento. Enfim, é até engraçado, né, que o que as pessoas acham que é o benefício da poupança, que é a segurança, não é bem assim. E o que as pessoas acham que é o ruim da poupança, que é a rentabilidade, também não é bem assim. Porque quando você coloca o dinheiro na poupança, não é a rentabilidade que você está buscando. Então, cuidado com essa imagem equivocada da poupança, né? Até porque, vamos pensar num cenário que a pessoa está meio enroscada financeiramente e não tem ali os seus 106, 107 reais para investir num tesouro. É melhor a poupança do que a não poupança. Porque na poupança vai render um pouquinho e na conta corrente não. Então, e não é nem isso, né? Na poupança, pelo menos, o dinheiro está reservado. Não corre o tira da risco da frente. pessoa gastar sem querer. A pessoa sabe que ela tem aquele dinheiro guardado, ela consegue ver quanto que ela tem. É totalmente diferente, né? E aí, falando de uma evolução pós-poupança, tem o tesouro. Esse eu acho muito engraçado. Porque a gente vê muito lugar por aí falando, invista no tesouro, saia da poupança, invista no tesouro. Tá, mas qual tesouro? Conte pra mim. Se você abrir o site do próprio tesouro, são 3 tipos de tesouro. Tem o tesouro pré-fixado, tem o tesouro Selic e tem o tesouro IPCA. E aí ferrou, porque a pessoa falou só tesouro. Ou você esqueceu a continuação às vezes, né? Você vai abrir, aí tem que assistir o vídeo de novo, aí ferrou. Então, e as pessoas não falam dos vencimentos, né? Não fala do vencimento, não fala para que serve cada um, quando usar cada um. Esse é o detalhe. Beleza, qual é o tesouro? Tesouro R$30. Tá, mas o de R$30 pode ser o IPCA, pode ser o pré-fixado. Esses dois servem para minha reserva de emergência? Muitas vezes não. Por isso que muita gente acaba vendo muito vídeo, consumindo muita coisa na internet, mas não fazendo, né? É quase que um manual incompleto. É isso, muito fácil falar, o tesouro é um excelente lugar para reserva de emergência. Tá, mas se você colocar a sua reserva de emergência no IPCA, esquece, meu querido, que vai oscilar essa jossa. Tem que saber o que você tá fazendo, né? Então, até numa coisa tão simples quanto o tesouro, você vai ter lá umas 10, 11 opções, né? Considerando todos os 3 tipos de títulos e mais todas as datas de vencimento diferentes. Então, tem que rebolar aí para não fazer a escolha errada. Inclusive, falei agora do IPCA que oscila, né? Olha só que curioso. Isso é uma coisa que todo mundo acha errado. As pessoas acham que renda fixa não oscila. Que renda fixa você coloca o dinheiro lá e tá garantido. Só que, gente, não é esse o significado do termo renda fixa. Renda fixa é porque você já sabe qual vai ser o retorno. O retorno ele foi combinado previamente. Agora, isso significa que não vai oscilar? Não. Pode ser como o Tesouro IPCA, que é um título de renda fixa, que você sabe que você vai ter, sei lá, IPCA mais 2, IPCA mais 3, IPCA mais alguma coisa. Então ele vai render o quanto esse índice render e mais o valor combinado, 2, 3, 4%. Agora, quanto que o IPCA vai render? Não sabemos. Uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro. Pode ser que a inflação esteja lá em cima, e aí vai render bastante. Pode ser que a inflação caia, e aí vai render um pouco menos. Então, não é uma rentabilidade totalmente garantida. E as pessoas não podem errar com isso. Pois é. É garantido se você ficar até o final do contrato, só que no meio do caminho foi o que você falou, pode oscilar. E é isso, né? O fixo, na verdade, é fixado ao indexador, CDI ou IPCA. O resto é jogo. É o que acontece no meio do caminho. Inclusive, até o Tesouro Selic rendeu negativo não faz muito tempo, né? Deixou todo mundo em choque. Isso até amarra uma coisa que eu tava vendo o Bruno Perini, para quem também tá afim de novas referências aí, já estamos indo pra segunda, hein? É um cara que eu gosto bastante também, acho que ele fala muita coisa legal e fala de um jeito super calmo, inclusive, muito bom. Essa questão do renda fixa, do risco, também está muito relativo ao próprio país, né? Então, por exemplo, ele fez um post falando da diversificação, investimento de ação, investimento do tesouro, blá, blá. Só que num país tipo a Venezuela, que está com problemas econômicos, né? Não adianta nada. E aí o risco econômico ali está grande. Então, todo investimento tem risco no final das contas, né? E a nossa moeda já mudou tanto, por isso que tem que ficar atento a esses pontos aí, né?
Outro ponto importante também, dentro dessa linha de investimentos, que as pessoas pensam uma coisa, pensam outra, as pessoas pensam muito. E poderiam falar mais com especialistas. Fica a dica aí, você que está ouvindo. Aposentadoria. É uma coisa que as pessoas estão cada vez mais se preocupando, mas a gente não vê uma preocupação inicial ou uma preocupação da galera mais nova. Normalmente a gente olha e fala, a aposentadoria está tão longe, deixa eu me preocupar com outras coisas aqui. E acaba perdendo um tempo super precioso, super precioso. Faz as contas num simulador, joga na internet simulador depoupanca.net ou simulador da Natália Arcuri e coloca uma pessoa que começa com 20 e uma pessoa que começa com 40. Cara, você fica com vontade de falar, por que eu não comecei antes isso daqui? Pelo amor de Deus. Então a aposentadoria, por mais que seja um objetivo distante, e a gente pode de repente até amarrar para objetivos mais longes também, tipo casa, tipo, sei lá, intercâmbio, sabe? Faculdade lá na frente. Quanto antes você conseguir começar, quanto antes teu pai te ajudar, te instruir, nossa, você vai ver a mágica do tempo nos investimentos, que é uma loucura. É isso, né? Essa é uma coisa que as pessoas não sabem, que elas têm sim que começar a pensar em aposentadoria com 20 anos, 30 anos. Gente, você não começa a pensar... Exato, com 0 anos. Você não começa a pensar em aposentadoria com 40, 50, quando você já tá querendo se aposentar. Não, você pensa muito antes. Porque aí, guardando ali os seus R$100 por mês, você consegue se aposentar tranquilo, sem precisar depender de INSS, de governo, de ninguém. Gente, por favor, acabem com essa mentalidade de só vou começar a me preocupar quando eu já quiser me aposentar. Porque senão, aí olha, não sei nem o que acontece. Até vale a pena para você que está planejando ter um filho ou tem um filho pequeno. Já vai juntando 10, 30, 50, 100, 500 reais ali, um pouquinho por mês, porque vai fazer diferença. Às vezes, não para a escola dele agora, mas de repente para a própria faculdade, ou para ele juntar para a aposentadoria dele. Enfim, é uma coisa que super vale a pena. Total. Inclusive, você falou um negócio legal aí, né? De juntar pro filho e dar já uma lembrança de uma outra coisa que as pessoas acham e que não é bem assim. Que a previdência privada é só para aposentadoria. Previdência é um tipo de investimento muito comentado, famoso por ser ruim. E a gente já falou sobre isso, inclusive, que existem sim boas previdências no mercado, você só precisa saber achar. E as pessoas acham que é só para o longuíssimo prazo, né? Para quando você tiver ali 60, 70 anos e quiser se aposentar. Mas a previdência, ela pode ser um investimento muito legal para qualquer objetivo de longo prazo. Inclusive para os filhos, que você comentou. Então, se você acabou de ter um bebê e quer começar a guardar uma coisa para a faculdade do seu filho, você sabe que você vai ter aí 17, 18 anos para guardar. 17, 18 anos já é longo prazo. Então, você pode sim fazer uma previdência privada para o seu filho, para você começar a juntar pouquinho e aí, quando você estiver lá na frente, você vai ter, lógico, acumulado uma quantia legal, vai ter rendido e ainda tem um imposto de renda um pouco mais baixo do que a maioria dos investimentos, né? A maioria vai lá em torno dos 15%, previdência pode chegar até 10%. Então, é uma coisa que as pessoas não sabem muito bem. Inclusive, fica aí o nosso comprometimento em fazer um episódio sobre previdência privada, falar vantagens, desvantagens, os mitos, os detalhes. Acho que é um produto financeiro legal de ser destrinchado, que tem muita coisa para falar. Com certeza, já falamos bastante sobre previdência aqui nesse podcast também, mas a gente sabe que vocês gostam dos detalhes, que quanto mais informação a gente trouxer, melhor. Então a gente vai sim compilar em um único episódio para vocês. Para finalizar, então, vamos falar um pouquinho mais de investimentos, mas agora aqueles que oscilam feito balão, renda variável e algumas cositas mais. Vamos começar falando antes da renda variável, um pouco dessa diversificação, que muita gente se perde, né? Vamos lá. Isso é uma coisa que muita gente não sabe sobre investimentos, né? O que é diversificar, que a gente fala muito, que todos os especialistas falam, é você nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. É você distribuir seus investimentos em diferentes tipos. Agora, o que as pessoas fazem? O que as pessoas acham que é diversificar?
eu vou colocar um pouco no Tesouro, aí eu vou colocar um pouco em um CDB, um pouco na poupança, um pouco numa conta de um banco digital, vou colocar um pouco, sei lá, num fundo de investimento de renda fixa, e aí eu vou ter ações da Gol, ações da TAM e ações de, sei lá, mais que empresa. Só que, gente, isso não é diversificar, porque você está colocando muita coisa em investimentos que se comportam de um jeito muito parecido. O Tesouro, o CDB do banco, as contas dos bancos digitais, que rendem ali os 100% do CDI, até a própria poupança. São investimentos que, sim, são diferentes, e ele tem, sim, as suas particularidades, mas eles são tudo de renda fixa, que rendem ali perto dos 100% do CDI ou menos. Então, eles vão se comportar da mesma forma. Então, dentro da sua carteira, é como se fosse a mesma coisa. Você ter 2 ações de uma companhia aérea, isso não é diversificar. Você está investindo no mesmo setor. Diversificar é você investir em setores diferentes na bolsa, é você ter tipos de investimento diferentes. Isso é diversificar. Então, cuidado com o que vocês fazem. Tem um vídeo do Adeodato Neto com o Bona no YouTube sobre diversificação em renda variável. E ele fala um pouco sobre correlações, empresas que crescem quando os juros crescem, empresas que caem quando os juros caem, ou sobe quando os juros caem, que é muito legal. É um vídeo longo, se eu não me engano tem mais de meia hora, 40 minutos, mas é riquíssimo, vale muito a pena. Adeodato Neto e o Bona. Mas nisso que a Ana falou, tem um outro extremo, né? Quando a gente fala, não, vamos diversificar. Aí você começa a pegar tudo de um pouquinho. Então eu vou entrar aqui na bolsa, vou pegar um pouquinho de todos os setores. Então eu vou pegar um pouquinho de CDI, um pouquinho de vários de inflação. Aí ferrou também, né? Porque aí você vai ficar igual o índice, igual a média. Você não está conseguindo aproveitar o melhor daquilo. Porque às vezes, vamos supor, a Gol, que não é uma recomendação nenhuma dessas, inclusive, subiu pra caramba, nossa, teve um baita impacto legal. Só que você tem 1% dela na tua carteira. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, nessas horas, vale a pena fazer uma boa pesquisa, ter um bom fundamento, para você não expandir muito, né? Aí, tem muita gente que vai na busca do número perfeito, né? Quantas ações tem que ter? 20, 15? Cara, não existe isso. Existe bons fundamentos para você não se perder e poder até administrar de forma confortável. Então é importante ter esse olhar. Tá vendo como é complexo, gente? Nenhum dos extremos é bom. Achar que tá diversificando, mas investir tudo na mesma coisa e você querer diversificar demais e ficar com tudo de tudo. Tem que ter estratégia sempre, né? E muitas vezes as pessoas acabam fazendo essa loucura toda porque acha que a bolsa é um cassino. Falar, putz, eu tenho aqui 70 números para apostar. Eu vou apostar em todos, porque onde a bolinha parar, o prêmio é meu. Né? As pessoas acham que bolsa é uma aposta. E sim, de certa forma, até tem o lado da especulação, mas tem muito estudo por trás, tem muito fundamento por trás. Não é uma aposta que você faz como uma loteria. Tanto que tem gente que ganha rios de dinheiro com a bolsa de valores porque sabe investir, né? Assim como a gente estuda um produto antes de comprar, uma TV, a gente vê a marca, a gente vê se dura, se aquela tecnologia é bacana ou não, a ação, a empresa que você vai virar sócio, no final das contas, tem tudo isso. Não adianta você olhar e falar, fulano falou da Magalu, vou comprar. Só que a gente acabou de ter uma notícia de mais restrição da pandemia. O mercado de varejo vai sofrer. Quer dizer, eu apostei na hora errada. Não, você leu errado ou você não leu. Mas isso quer dizer que o varejo está tendo menos clientes? Não, também. Então, tem que estudar muito bem para poder minimizar e, inclusive, poder usufruir mais desse universo. Exatamente. Foi até uma super discussão há um tempo atrás, né? Se a bolsa era só especulação ou se, não, de fato ela ajuda sim a economia, ela tem o seu papel. E a gente falou sobre isso no nosso Instagram, mas vale falar de novo, porque é uma coisa que as pessoas, novamente, se equivocam na hora de falar. A bolsa não é só especulação.
Claro, a gente tem ali o mercado primário, onde as ações são vendidas diretamente às pessoas, e o mercado secundário, onde as pessoas vendem umas para as outras. O mercado primário não preciso nem falar, né, porque a partir do momento em que você investe nas empresas, você empresta dinheiro para as empresas, você está, de certa forma, dando munição para que elas cresçam, para que elas contratem mais pessoas, para que elas expandam as atividades delas, e isso beneficia muito a economia. Agora, pessoas trocando as ações entre si, uma vendendo e outra comprando, isso ainda ajuda essas empresas a se manterem, porque quando uma empresa está bem na bolsa, isso se reflete em tudo, né? Isso reflete o quanto capital essa empresa tem, ou quanta credibilidade essa empresa vai ter. Então, tudo influencia. Ação, bolsa de valores, não é só especulação, ajuda sim a economia a girar. Fora que com o meu lucro eu posso consumir na minha vida pessoal. Coloquei 1.000 e vendi a 2, esses R$ 1.000 de lucro aí eu posso injetar dinheiro na economia, né? Fora os dividendos que as próprias empresas pagam, também é dinheiro que eu posso injetar na economia. Então é muito raso, né, a pessoa achar que é só especulação. Na verdade tem muita coisa aí que sim ajuda muito a economia e faz a roda girar. Exato. E investir na bolsa pode ser uma ótima opção até para longo prazo, que é uma coisa que muita gente às vezes não pensa, né? A gente está tão acostumado a ver aí a galera do day trade em tudo quanto é lugar, falando daquelas transações diárias, ou de você investir para um curto prazo, para um objetivo, ou para aquele dinheirinho lá que sobrou, vou colocar na bolsa para ver o que acontece. Mas você tem uma boa estratégia de ações, pode ser muito legal para o seu longo prazo. E antigamente as pessoas achavam que você investir para o longo prazo era você comprar um monte de imóvel e viver do aluguel. Mas hoje em dia não é bem assim, né, Gu? Isso é uma coisa muito cultural, né? Mas assim, é muito vantajoso você, por exemplo, comprar um terreno, construir e vender. É muito rentável isso, né? Só que a parte do aluguel acho que é meio questionável. Porque o que acontece? As pessoas elas olham o imóvel e vão ver o retorno dela depois de 10 anos. Meu imóvel eu comprei a preço de banana, hoje tá ouro. Tá, mas e no meio desse caminho? Como que foi as oscilações? Na bolsa e nos investimentos tem esse retorno diário, então você consegue ver a subida e a descida. E do imóvel não. Então, eu já fiz, inclusive, um comparativo desse em, acho que 11, 12 anos. Se tivesse feito investimento em vez de comprar da casa, não estou falando que uma coisa tem que substituir a outra, o investimento teria levado mais dinheiro do que a valorização da casa. Fora fatores que a gente poderia colocar como dor de cabeça, inquilino, manutenção, a liquidez. Então, o imóvel tem que vender para poder ter o dinheiro na mão. O dinheiro é o dinheiro. Tem bastante vantagem em investir, sim, além do valor em rentabilidade, né? Exatamente. Então, muitas pessoas se apegam àquela cultura popular dos pais, dos avós, de compra casa, compra imóvel, porque aí você vai sempre ter um aluguel, você vai estar bem de vida. Gente, você tendo uma carteira bem diversificada, uma carteira bacana, pode ser que o imóvel realmente não seja um bom negócio. As ações sofrem preconceito com esse negócio de ser só cassino, e a criptomoeda também tem preconceito, porque muita gente fala que é só golpe. Tem muito golpe, sim, com criptomoeda, mas tem como você investir nisso de fato, de uma forma idônea, em lugares idôneos. Lógico, tem as suas particularidades, tem os seus perigos, vamos dizer assim, como qualquer outro investimento, e esse até coisas um pouco diferentes. Você tem a possibilidade de ser hackeado, é uma coisa que não é tão bem regulada quanto outros investimentos, mas o cripto está aí crescendo. Inclusive foi um dos investimentos que mais rendeu em 2020, e muita gente na Bolsa Americana estava usando a criptomoeda como uma forma de reserva. Então, da mesma forma que a gente aqui no Brasil compra dólar, compra ouro, né, para poder equilibrar um pouco diante das quedas, trazer mais segurança para a carteira, a galera da Bolsa norte-americana estava comprando criptomoeda. Então, criptomoeda está crescendo cada vez mais, né? Exatamente esse ponto que você comentou, que é o grande segredo. As moedas em si já são boas para proteção quando a economia de um país não está indo muito bem. Então,
ter patrimônio em dólar, em ouro, é uma coisa mais estável do que, às vezes, a moeda local. E justamente a criptomoeda, por ela ser uma coisa independente das nações, que ela pode servir como um grande balizador, aí, um grande contraponto da moeda. Que nem o exemplo que eu falei da Venezuela. Às vezes a Venezuela está num problema econômico feroz, aí lá dentro é melhor você investir em coisas de fora, ter uma garantia, ter uma estabilidade mais confortável. Então a cripto, ela tem esse lado aí das incertezas, porque de fato é uma coisa tecnicamente nova, né? Mas tem que ficar com o olho aberto aí, porque ela pode ser o futuro real, oficial. Não duvido nada. Inclusive, o nosso Banco Central já anunciou que tem planejamento para ter uma moeda digital nos próximos anos. Se vai ser o Bitcoin, se vai ser a moeda do Facebook, se vai ser a nossa moeda do nosso país, não sabemos. Mas que é aí um futuro, isso é, né? Olha a chance do cachorro caramelo aparecer aí novamente. E por fim, vamos falar de um tipo de investimento que também sofre preconceito, né? Nesses últimos, são só investimentos aí que podem oscilar, investimentos que têm aí os seus riscos e que as pessoas não conhecem muito e aí às vezes acabam falando mal. Mas que não é bem assim, né, Gu? O último que a gente vai fechar aqui é o fundo de investimento. Muita gente, muito influencer já falou mal, com certa razão, claro, obviamente, mas sem ponderar devidamente, né? Vamos fazer aqui as ponderações. Fundo de investimento, para quem não sabe, ele funciona de uma forma simplista. Imagina, tem uma galera na tua casa que não sabe investir e você sabe um pouquinho e eles falam assim, toma esse dinheiro, investe você e me dá um retorno. Então o fundo, obviamente, totalmente regularizado, CNPJ, por isso que ele nem precisa de FGC, a proteção dele são os próprios CNPJ do fundo, então tem o da empresa e tem o do fundo, então também é super tranquilo de investir. Tem essa característica de um gestor escolher a carteira, o que vai comprar, o que vai vender, as proporções, etc, etc. E aí o que as pessoas falam mal é que ele pode comprar o que você compraria, né? Então a escolha que você faz, você está pagando uma taxa sendo que você poderia fazer. Só que, em contrapartida, um especialista é um especialista. E você é você. Então, você viu como eu sou inteligente? Vamos ser realistas, né? Então, muitas vezes, o trabalho é escolher um bom gestor, é escolher um fundo que tenha um bom desempenho, um fundo que performe melhor daquela tua capacidade humanamente limitada. Veja bem, não estou aqui te chamando de um ser não pensante, tá? É só porque às vezes a gente se dedica a outras coisas. Não, mas é isso, né? Porque o gestor, ele tá fazendo isso, eu ia falar 24 horas por dia, mas vamos dar aí umas horinhas para ele dormir, né? Ele tá fazendo isso umas 12 horas por dia, ele respira investimento, ele acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é olhar o WhatsApp, a primeira coisa que ele faz é olhar a bolsa. Então, gente, não tem como comparar, né? Uma pessoa que tá ali olhando tudo, que o trabalho dela é olhar, com a gente que às vezes tem que trabalhar com outras coisas, que a gente tem nossa vida, a gente tem nossos cursos, nossa família. Então, você terceirizar esse trabalho, muitas vezes faz muito sentido. Então, essas são as facilidades. Então, sim, tem fundo que é ruim, sim, tem fundo que desempenha mal, mas sim, também tem fundos excelentes, que têm estratégias. E aí a Ana pontuou a Bolsa, mas tem fundo de renda fixa, que é ativo, então compra e vende tesouros para poder se beneficiar. Tem fundo de inflação, que também tem mais estratégias legais para você ter retornos bons. Então, o fundo, sabendo escolher, sabendo avaliar, vendo o histórico, é sim uma boa opção para ter como diversificar na carteira. Eu gosto bastante, olho bastante, eu acho que é um universo muito legal. Fora que essa coisa que as pessoas falam de mas eu poderia comprar sozinho, eu poderia comprar por conta as mesmas coisas. Às vezes não, porque num fundo são várias pessoas colocando dinheiro no mesmo lugar. Então você aumenta o valor que tem ali para investir. Então, por ter um valor grande, um capital muito alto, você tem acesso
a outros fundos, a outras opções que às vezes a gente não teria, né? Fora que multiplica, né, esse patrimônio, porque você está investindo muito dinheiro, então rende muito mais. É isso que a gente tem que pensar. Então, no fim, muitas variáveis, muitos olhares e muitas coisas aí desmistificadas que tem que, no final das contas, olhar em detalhe. Acho que esse é o grande ponto, entender a fundo e não simplesmente pegar aquela observação, aquela análise de uma pessoa ou de um familiar e tomar como verdade, né? Exatamente. A gente viu aqui que tem muita coisa que as pessoas não sabem sobre investimentos ou que elas acham que sabem, mas estão com a informação errada. Então, é importante sim a gente falar sobre tudo isso para cada vez mais pessoas tenham educação financeira, saibam investir e transmitam aí esse conhecimento para todo mundo, né? Curtiu tudo isso? Viu que loucura essas coisas de investimento? Esse tal investimento é danado. Então, ficou com alguma dúvida específica, mande pra gente, questione, vamos entender melhor. Quer saber mais de alguns outros assuntos também, manda mesmo assim as mensagens. Quem sabe que o assunto pode virar episódio aqui no nosso podcast. A gente, inclusive, já gravou bastante sugestões de pessoas. Então, por mais que a gente aqui, no mesmo episódio, a gente acaba, vamos fazer isso e tal, conto com a ajuda tua aí pra gente colocar alguns assuntos que você queira ouvir em detalhe. Beleza? Compartilhe com a galera, já vai mandando as mensagens pro pessoal ouvir, desmistificar também. E muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Ana, obrigado você também. Sempre um prazer tê-la aqui. E com certeza, até breve. Obrigada, Gu. Obrigada, gente. É isso aí. Espero que tenham gostado e a gente vai sempre se esforçando para fazer conteúdos cada vez mais legais para vocês. Tá bom? Até a próxima!